Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula de hoje, onde eu vou falar sobre, basicamente, como tu resolver a tua semana em uma hora. Para quem não me conhece ainda, ou para a galera que ainda não viu minhas lives, ainda não teve contato comigo, eu sou Vinícius Lobato. Eu sou psicólogo clínico formado, sou coach e empresário. Sou dono da Clínica Florescer, Clínica Integral de Saúde Florescer, que é uma clínica que eu tenho há 3 anos, tá? Com meus sócios, né, o Federico, a Cintia, a Leila, e que a gente tem uma clínica de saúde geral, ou seja, a gente tem fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, a gente trabalha também com algumas linhas alternativas, reiki, auriculoterapia, trabalhamos com vários públicos e temos 3 anos de caminhada. Começamos do zero, começamos com poucas pessoas, hoje estamos em uma equipe mais ou menos de 12 profissionais, mais secretária, mais a galera do marketing, a gente tem crescido. E o meu trabalho em si é de psicólogo clínico, atendendo as pessoas com questões emocionais, existenciais, objetivos, enfim, de vida, e trabalho com coach de empresas e de pessoas, já há 2 anos. Então, e gosto muito de trabalhar com produtividade, desenvolver a produtividade. Hoje eu sou um cara hiper mega produtivo. Eu vou dizer para vocês que eu sou hiper mega produtivo, porque hoje eu acordo 6 horas da manhã, geralmente, agora já vamos passar para a pira de acordar 5h30. Eu faço a minha meditação, leio sempre, mais de 100 páginas por dia, estudo meus livros, estudo muito, faço crossfit, eu sou atleta de crossfit, sou praticante de crossfit, digamos assim, não sou um atleta profissional, mas eu sou um praticante de crossfit assíduo, treino todos os dias e ainda consigo vir trabalhar aqui, atender a galera, atender os pacientes, atender a clínica em geral, que a clínica está crescendo muito, e terminar o dia bem, aproveitar meu dia. Tenho tempo que eu jogo, tenho tempo que eu toco meu violão, eu faço um monte de coisa e cara, hoje eu tô numa das melhores fases de produtividade que eu já tive na minha vida, né? E eu venho me tornando um cara muito produtivo e venho criando uma caminhada de produtividade, tá? Mas não foi assim. Eu comecei a parar para imaginar produtividade, pensar, estudar produtividade depois, há 5 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 25, para quem não sabe, e eu era um estudante de psicologia que queria trabalhar com empresas, gostava de muita coisa, porque psicologia é muito legal, cara. Tu aprende muita coisa. Na minha faculdade, tive a possibilidade de fazer vários estágios diferentes, assim, e aí eu curtia muito empresas, né? E aí eu sempre também gostei de falar bastante, então eu criei um canal no YouTube e eu comecei a conhecer uma galera, exemplo, Jerônimo Temel, que era a galera da produtividade. Eu comecei a estudar esses caras e comecei a melhorar minha produtividade a partir de lá. E aí eu fui aprimorando métodos, tá? Então eu tive algumas fases, né? Essa fase final de faculdade, por exemplo, eu fui um dos primeiros alunos a terminar o TCC da minha turma, que era uma galera, uns 30 alunos, assim, com outros cursos e tal, só porque eu começava a aplicar técnicas de produtividade. Só que tinha um problema, cara, eu era muito preguiçoso, eu era muito sem força de vontade, então eu tinha épocas que eu produzia demais e épocas que eu produzia de menos. E aí, quando eu saí da faculdade, terminei a faculdade e fui trabalhar na prefeitura, de seguida que eu comecei a trabalhar como profissional. Trabalhei quase 2 anos na prefeitura, foram 2 anos fechados na realidade, e ao mesmo tempo tinha aberto a clínica, então eu trabalhava no segundo ponto da clínica, né? E aí eu comecei a me preocupar mais com a produtividade. Por quê? Porque a produtividade, antigamente, ela me gerava talvez umas notas boas na faculdade, talvez terminar o TCC antes da galera e dizer assim, mano, eu tô de boa. Mas quando começou a se tornar algo que poderia me tirar ou me dar prejuízo ou me dar ganhos financeiros, eu comecei a olhar para a produtividade de outra forma. Tanto é que eu pedi exoneração do meu emprego temporário que eu tinha na prefeitura, né? Eu teria mais um tempo para trabalhar lá, mas eu pedi exoneração para me dedicar à minha empresa. Por quê? Por uma questão de tempo. Porque eu vi assim, cara, eu tô 30 horas aqui, investindo em algo que eu não gosto, trabalhando no serviço público, que, cara, serviço público a gente sabe que é um saco, pelo menos para mim era, e cara, eu não tô fazendo o que eu gosto, o que eu nasci para fazer, que é desenvolver pessoas. Então eu vou largar isso aqui, seja o que Deus quiser. E aí, daí, sei lá, já faz 1 ano e meio, eu tô trabalhando só na minha empresa. E isso me ajudou a crescer como profissional muito, né? Porque eu tive que
cara, ser muito, 3 vezes mais responsável, tive que aprender a produzir e tive que aprender a trabalhar mais com equipe, trabalhar com pessoas, enfim, e tive um desenvolvimento super legal. Hoje eu tô onde eu tô, tá? Graças a isso. Então, com o tempo, de um tempo para cá, eu fui trabalhando a minha produtividade e fui me tornando mais produtivo. E aí eu decidi esse ano, tá? Além de criar um curso de equilíbrio emocional que eu tenho, começar a falar sobre produtividade. Falar sobre os meus gaps, o que eu faço de produtividade na vida. E aí, quis ensinar isso através das minhas redes sociais. Eu tenho redes sociais ativas desde 2018, trabalho com o YouTube, trabalho com o Instagram e tal, e sempre posto conteúdo para divulgar o meu profissional, mas eu decidi agora também colocar a questão da produtividade. Então, provavelmente tu deva ter visto alguma live minha no Instagram. Eu faço 3 lives na semana, eu faço sempre às 8 horas, às 20 horas ao vivo. Então, se tu quiser ver minhas aulas, lá tá ao vivão. Quem sabe faz ao vivo aí. Eu tenho várias aulas sobre como eu li 1000 páginas de um livro na semana, como trabalhar 4 horas por dia. Eu tenho vários insights, né? E a gente decidiu esse mês, né, esses próximos meses, entrar e voltar a trabalhar com o YouTube para fazer umas aulas mais pra galera, tipo, curtir a aula. Porque assim, no Instagram é muito legal porque tu tem a interação, mas o YouTube tem uma outra coisa que assim, cara, tu consegue parar, tu consegue olhar a tua aula bem, tu consegue anotar, tu consegue botar na tua TV, porque no Instagram geralmente o pessoal tá olhando, às vezes quer olhar um feed, quer olhar alguma coisa, desfoca da live ou até sai da live. Então a gente decidiu fazer aqui com mais recursos a aula. E aí eu e a minha equipe, né, o grande Humbertão, começamos aqui essas aulas uma vez por semana no YouTube aqui para vocês que se inscreveram e que provavelmente estão me acompanhando por alguma coisa da internet e tal. Então essa aula aqui vai ser foda pra caralho. E a gente vai falar então hoje, já vamos começar com um tema massa, tá? Que é o tema que, cara, basicamente ele vai ter... Tu trabalha 44 horas na semana, ele vai no mínimo, cara, no mínimo, dependendo de como tu trabalha e a tua produtividade, te tirar umas 20 horas de trabalho. 20 horas de trabalho, eu juro pra vocês. Por quê? Porque isso que eu vou falar pra vocês hoje vai começar a quebrar muito paradigma na cabeça de vocês. Tá? Eu tô aqui com a minha aguinha aqui que eu tomo direto. Por quê? Porque hoje a gente vai falar, tipo, como tu resolver a tua semana, tá? Como tu organizar a tua semana em 1 hora, tá? Então, eu vou abrir aqui, eu vou clicar agora, eu vou abrir para vocês aqui a minha cena e vou abrir o meu Evernote. Vocês vão ver que eu gosto de dar aula assim, tá? Eu gosto desse método, eu aprendi esse método com Pedro Sobral e com o Onei Araújo. São 2 caras aqui da internet que eu sou muito fã, os caras fazem um trabalho incrível, um com tráfego e o outro com produção de conteúdo. E eu gosto, cara, de fazer aula assim, porque o cara consegue fazer qualquer coisa, cara. Se eu quiser colocar isso aqui, por exemplo, rosa, a gente pode colocar rosa aqui, por exemplo, né? Rosa, ótimo. Aqui, ó, show de bola. Então, aqui a gente tem aqui bastante recursos aqui para conversar. Então, basicamente aqui, ó, pessoal, a gente vai ter, gurizada, 3 tipos de pessoas na produtividade, tá? Nós vamos ter o cara que eu chamo de cara do bonde andando. O que é o cara do bonde andando? Tá? E não é o bonde do Tigrão, é o cara do bonde andando, que ele começa a semana com tudo andando, tá? O bonde andando é uma expressão de ônibus andando, tá? A gente às vezes vai fazer umas etiologias aqui. Então, olha só, o pessoal, tá? Então, é o cara que começa a semana, tipo, ele não se planeja, tá ligado? É basicamente assim, o cara, resumindo, é o cara que não se planeja. Então, cara, começou o projeto lá na empresa e tal, começaram a fazer as coisas, e o cara, tipo, tá, começaram agora, ele nem tá sabendo o que tá acontecendo, sabe? Ele sempre tá ali, tipo, fazendo o que dá, tá? Esse cara geralmente é o cara que apaga incêndio, porque ele trabalha no modo circunstancial. As coisas vêm e ele vai fazendo, tá? Vai com o bonde andando como vai. Geralmente esse cara é muito
mal produzido. Ele trabalha muitas horas. Esse cara aí sempre está estressado, sempre está no burnout da vida, certo? Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Não sei se tu está te identificando. Aí nós temos aqui o segundinha. Quem é o segundinha? Coloca aí, hashtag segundinha. O segundinha é aquele cara que diz assim, nossa, vou resolver tudo na segunda. Né? Vou resolver tudo na segunda. Esse final de semana eu não vou fazer nada. Sexta-feira terminou meu trabalho às 6 horas da tarde, eu não quero saber, eu vou beber, eu vou zoar, eu vou fazer tudo. Eu vou entrar para sucessagem. É o cara da sucessagem. Sucessagem. Esse cara aqui, meu, é o cara que vai começar a resolver os problemas na segunda. Então ele vai decidir o que ele vai fazer na segunda, tá? E o terceiro é o legendário de domingo. Esse cara é o Vingador, tá? Qual é o Vingador? Que é o cara foda. Que é o cara que, se vocês forem esse cara, vocês nunca vão ter problema com produtividade. Por que eu digo legendário de domingo, né, cara? Porque esse cara aqui, ó, esse cara é o cara mais organizado do mundo. Mais organizado do mundo. Por quê? Ele sempre vai organizar as coisas do domingo. E se ele não organizar as coisas do domingo, ele já tem tudo organizado. Porque ele, por exemplo, assim, ó, agora esse final de semana, cara, eu fui viajar, né? E, sexta-feira eu já tava com tudo pronto que eu sabia para fazer semana que vem. E eu não precisei fazer nada no domingo. Eu fiz na sexta, sabe? Por quê? Porque já tem tudo organizado. Né? Então esse é o cara legendário do domingo. Vocês querem ser um cara legendário do domingo? É o cara que ganha mais dinheiro na empresa? É o cara que ganha mais dinheiro na empresa. Não sei na minha, mas é o cara que ganha mais dinheiro. O cara mais organizado, o cara com menos estresse, o cara que aproveita mais. Agora eu tava tipo 1h da tarde jogando Call of Duty Mobile com meu amigo, meu melhor amigo. Por isso. Por quê? Porque simplesmente eu consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer de manhã. E aí eu vim de tarde e digo, cara, hoje eu vou gravar umas aulas e já era, tá? E conseguimos resolver os problemas da empresa aqui que nós tínhamos de manhã também. Então, é o cara mais organizado do mundo. O cara que tem tudo organizado. Então, cara, o que acontece? Tá? Eu vou falar pra vocês uma máxima que eu acredito que é simplesmente assim. Simplesmente assim. Estar organizado, tá? Não impede que coisas ruins, não vamos falar aqui palavrões, né? Ruins aconteçam. Porém, permite que possamos estar um passo à frente. Eu gosto de usar muito essa coisa de um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente. Por quê? Porque às vezes acontecem os problemas, tá? Tipo, exemplo, eu fiquei sem secretária, tipo, uma semana, porque a minha secretária acabou tendo que entrar de laudo. Coisa que acontece na vida. As pessoas ficam doentes e às vezes tem que fazer as coisas. E cara, por eu estar tão organizado, nós, né, não só eu, nós conseguimos gerir a empresa sem a secretária, que é um ponto extremamente importante, por uma semana, até encontrar uma outra solução. Então, ou seja, por mais que você tenha interferências no meio do caminho, você estando organizado ajuda demais a você conseguir passar para frente, tá um passo à frente. E esse passo à frente geralmente é um passo à frente de chegar dos teus objetivos, das metas e ser mais eficiente, tá? Então, eu sempre estou um passo à frente. Às vezes acontecem coisas, às vezes acontecem coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Na quarta-feira passada, por exemplo, eu estava com tudo meio que planejadão para o dia, né? Eu já tinha deixado minhas coisas prontas. Eu fui treinar e eu entro 10 horas da manhã para trabalhar e termino 6 horas da tarde, um pouquinho antes, porque, cara, real, eu sou muito produtivo. Isso, tô somando para vocês assim, horas de trabalho, tarefas e horas de atendimento de pacientes e clientes. Ponto. Cheguei e, cara, meus sócios precisaram de mim. A gente tinha que resolver problemas. Cara, assim, em resumo, eu fiquei 2 horas resolvendo coisas que não estavam na minha lista de tarefas. Tá? Simples. Tá? Mas, cara, eu tava tão organizado que chegou na hora da tarde de fazer as coisas, eu fiz. E tava tudo bem, e tudo pronto, e daí fiz os meus atendimentos.
Então, o que talvez mudou do que eu estava planejando? Talvez as horas que eu fosse para casa. Eu poderia ter ido mais cedo para casa, eu poderia ter descansado um pouquinho mais, ou ficado olhando um vídeo depois. Mas não, eu tive uma hora a mais de trabalho. Por quê? Porque estava organizado. Então, então ajuda muito, né? Então, o que é o processo, tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês a sempre estarem um passo à frente. Sempre estarem um passo de estar organizado. E no momento que vocês estão organizados, existem dias que vão acontecer interferências, vão. Mas a maioria dos dias, tá? Olha só. Escrevam isso no caderninho de vocês. Quando... Essas são todas frases minhas, né? Eu tô inventando frases. Tô quase um Shakespeare aqui. Quando as coisas estão organizadas, as chances de as coisas saírem bem aumenta. Em resumo, você terá dias melhores. Glória a Deus. Então, gurizada, é isso, tá? E como é que a gente vai fazer esse processo? Eu vou contar para vocês o meu processo e o que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, gurizada, para começar, a primeira coisa para a gente começar esse processo que eu não coloquei aqui foi a questão assim, lei do domingo. O que é a lei do domingo, gurizada? Domingo é o dia de organizar a semana, ponto. Ah, Vinícius, mas eu tô com a minha família. Ah, Vinícius, mas eu tô com o meu namorado. Ah, Vinícius, mas eu estou com dor de barriga. Ah, Vinícius, mas... Não tem desculpa. Começa a organizar teu dia, domingo. Ai, mas eu vou dormir com meu namorado nesse dia. Foda-se. Diz pro namorado assim, namorado, olha, vai olhar uma série Netflix, tá? 1 hora. Pega uma série assim, ó, Lúcifer. Olha Lúcifer. Olha Lúcifer, tá? Em um capítulo, tá? Tu vai, tá? Simplesmente, tu vai dizer assim, ó, olha Lúcifer, amor. E quando terminar o capítulo, eu vou ter, tá? Você vai ter organizado a sua semana. Cara, essa promessa é muito foda. Em um episódio de Lúcifer, tu consegue organizar a tua semana, tá? Com tudo, com o que eu vou ensinar para vocês de hoje. Então, é a lei do domingo. Gurizada, às vezes tem domingo que tem coisa para fazer? Tem. Por exemplo, esse final de semana, eu acordei, eu estava a 200 quilômetros daqui da minha cidade. Eu viajei 2 horas. Viajei, aí eu almocei com a minha tia, que estava com meu tio lá em casa. Aí eu fui sair com meus amigos 3 da tarde, eu voltei 9 da noite. Fui dormir no domingo, tá? Mas assim, ó, o que aconteceu, cara? Era um domingo muito louco. Mas eu já tava, tipo, na viagem eu já tava com tudo na minha cabeça. Na sexta-feira eu já tinha minha agenda pronta. Então, cara, eu cheguei segunda-feira, eu só fiz, tá ligado? De tão avançado que tá esse processo em mim. E eu quero que esse processo chegue em vocês também. Eu quero que vocês sejam foda, assim. De vocês sentarem num domingo ali e fazer 15 minutos, 1 hora, um episódio de Lúcifer e já resolver tudo. Né? Por quê? Porque vocês vão saber o que fazer. Então, cara, esse final de semana foi uma exceção, mas todos os finais de semana, no domingo, eu faço essa porra. Eu simplesmente organizo o meu dia para que eu tenha 1 hora para fazer isso. Às vezes eu posso chegar um dia, eu tenho finais de semana que eu não faço nada. Eu fico jogando, eu fico dormindo, eu saio para correr, eu como churrasco, mas eu paro no domingo para fazer isso, para organizar a minha semana. Por que precisa organizar a semana no domingo? Porque na segunda você entra com pauleira, trabalhando. Tá? Se você vai decidir segunda, geralmente você vai perder meio turno de trabalho. Tá? Planejando, vai perder decisões. Tá? Então, assim, ó, organizar a semana na segunda, tu perde um turno, em média, e se não acontecem imprevistos no trabalho, porque essas segundas é um dia intenso, sempre no trabalho.
E tu perde decisões, cara. Então, uma das coisas que atrapalha as decisões é o emocional. Atrapalha decisões. Experimenta aí no mercado com fome. Tu vai comprar só coisa gorda. Só coisa gorda não, só coisa não saudável. Né? Então, num domingo tu tá de boa, tu acordou, tu viu passarinhos, tu escutou aquela música do Vitão. Eu até já fiz café pra tu não vir me falar. Tu tá ali, ó, escutando a musiquinha ali, depois ali, ó, pá. Quando vê, tu chega ali, pá, vou organizar minha semana. Depois, leve, calma, e organiza. E fica tudo lindo, tudo bonito, tu vai fazer o que tu quiser. Se quiser fazer amor, depois pode fazer o que tu quiser, mano. Mas ali tu resolveu a tua semana, tu não entrou na pressão. Aí chega a segunda, tu entra tropa de elite osso do derruê, já chega na tarefa, já pauleirando. Segunda-feira é meu dia de fazer os roteiros, cara. Ei, aí eu fico louco, boto um ACDC, pego os mapas mentais aqui, tá? Isso aqui é o mapa mental da live de hoje. Ainda tem uma live hoje, a live de amanhã. Já tô colhendo as perguntas da galera também. Meu, e aí, cara, eu entro na pauleira. Eu vou trabalhar, vou fazer e resolvo tudo, né? Então, cara, eu nem preciso me preocupar, tá? Se tem uma tarefa, eu passo para outro dia e vamos fazendo, vamos dar. Então, é simples, né? Então começa no domingo. Ah, Vinícius, mas não posso domingo, porque domingo eu vou pra igreja pro glória a Deus. Tá, cara, faz o seguinte. Vai fazer isso no sábado, ou tu vai fazer isso na sexta. Quando eu tenho que viajar, tem treinamento, curso, eu faço na sexta. Eu chego antes de terminar o expediente, eu faço, tá? Ou eu faço no início do expediente, no geral, tá? Mas a lei tem que ser no domingo. O negócio tem que ser feito no domingo. E aí vem um outro ponto que é os gadgets. O que é os gadgets, né? O que Vinícius você usa? Ô Vinícius, menino, que você usa para fazer, tá? As suas organizações. Como é que você se organiza? Você tem uma agenda? Você tem o quê? Eu tenho os gadgets. O que são gadgets? São programas, né? Aplicativos. O que? Gratuitos, gurizados. Então, você não precisa se ficar tenso que você tem que pagar. Você paga se você quer. Os meus são todos gratuitos. Que são as coisas que eu uso para me facilitar, tá? O processo de organização. Mas espera aí, os gadgets eles servem para facilitar esse processo de organização. Tá? Então, o que eu uso basicamente? Eu uso dois aplicativos, Evernote, que é esse que vocês estão vendo, e Google Calendar. Eu uso isso, pessoal. O Evernote eu uso desde 2018, nós estamos em 2020. O Google Calendar eu uso desde 2017, final de 2017. Então, os dois eu tenho no meu celular e tenho no computador, tá? Então, dá um Google, Evernote e Google Calendar, tá? Ponto. E baixa para o teu computador ou para o teu celular e vai olhar tutorial para saber como mexe no Evernote e no Google Calendar. Não tem mistério, tá? Basicamente eu vou mostrar para vocês o que é o Evernote. O Evernote é como se tivesse um caderno. Lembra daqueles cadernos que a gente tinha no colégio, que o pai comprava, que era tipo vários que tinha várias matérias? Então é a mesma coisa. Então eu tenho aqui, cara, gurizada, olha só. Eu tenho as abas, né? Então, eu tenho as abas, né? Então aqui, ó, negócio. Então eu tenho clientes, clínica, números e financeiros e tarefas e produtividade, tá? Que aqui é onde fica a bagaça toda, tá? Eu tenho a minha aba de roteiros, que é como se fosse o caderno de roteiros, com todos os meus roteiros. Eu vou abrindo as notas aqui, eu quero abrir uma nota, por exemplo, que nem a aula aqui de vocês, né?
E eu tenho ali o meu pessoal, que são as coisas que eu tenho ali, desenvolvimento pessoal, cursos, estudos, o que eu coloco de anotação. Tu pode fazer quantos tu quiser, tá? Isso aqui é uma pilha de cadernos, na realidade, tá? E cada caderno tem as suas notas, tá? É bem simples, tá? E o Google Calendar é basicamente a tua agenda que tu vai ter. Tu vai colocar teus compromissos ali e ele vai aparecer, ele vai apitar ali, pode apitar no teu celular, pode colocar como notificação ou não, vai depender muito da tua pessoa, tá? Então eu uso os dois. Tá, Vinícius, mas eu não gosto de usar coisa no computador, no coisa que eu sou das antigas, sou do tempo, do tempo das cavernas, né? Então, tipo assim, olha só, se tu é do tempo da pedra, tá? Que fazia as coisas na pedra, usa agenda física ou caderno, tá? E não tem problema nenhum. Por exemplo, eu tenho um melhor amigo meu que é pica das galáxias em bullet journal, tá? É um método, tá? Tanto faz. Ele usa caderno para isso. Então, tu pode usar agenda física ou caderno, tá? Simples. Tá? Tu vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que no físico, tá? Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, gosto de fazer roteiro de live ou roteiro de aula aqui, ó. Depois eu passo para cá para fazer a apresentação de vocês. Eu sempre gosto de fazer na mão mesmo. Eu tenho tesão para fazer na mão. Mas o resto, organização e tal, eu me adaptei, tá? Eu não era do digital, eu me adaptei, porque eu achei que era melhor, tá? Então, tomei pau sim. Mas, aprendi, tá? Então, basicamente eu uso esses gadgets, só esses dois, para me organizar a semana, tá? Que aí que eu vou ir mostrando para vocês ali como eu faço as coisas. Cara, eu vou mostrar nesse coisa mesmo, eu vou precisar abrir meu coisa para mostrar para vocês. E tá, basicamente isso aqui que eu uso para me organizar. Então não precisa de muita coisa, só precisa de papel, caneta na mão, tá? Se tu quer te organizar com uma folha de papel, tu pode te organizar com a folha de papel. Posso te provar que com 2, 3 folhas de papel tu resolve a tua semana. Eu juro para vocês, um dia eu vou dar essa aula para vocês. Então, basicamente isso. Bom, e aí a gente vai começar para a parte prática, né? Então, assim, bom, Vinícius, é domingo que eu tenho que fazer. Tá, como é que eu faço? Primeiro, gurizada, vocês têm que entender o ciclo de tarefas de vocês. O que são os ciclos de tarefas? As coisas que eu tenho que fazer toda a semana. Então, gurizada, é basicamente assim, ó. Quando tu vai para uma entrevista de emprego, né, para um cargo. O cargo, tu chegou aqui na minha clínica e diz assim, eu quero Vinícius. Tipo assim, eu tô precisando de secretária e tu chega e se apresenta. Eu sou fulano de tal e quero ser secretário. Daí, eu vou te entrevistar e eu vou te falar as obrigações, o que faz um secretário. Vai atender telefone, ver a agenda, pegar pagamento, colocar as coisas no caixa e tal. São as coisas que tu tem que fazer, as tarefas que tu tem que fazer. Para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem as tarefas. Então, por exemplo, assim, a gente tem as tarefas que a gente vai fazer toda semana. Só que o que acontece? Um dos pontos que faz com que as pessoas sejam desorganizadas e improdutivas é que elas só fazem as tarefas, elas não sabem exatamente as tarefas que elas precisam fazer. Então, a primeira coisa que tu precisa fazer é anotar as tarefas que tu tem que fazer sempre. Então, olha só, eu vou no mercado uma vez por semana, anota. No caderno de vocês, no Evernote, enfim, agora, tá? Pega, ou depois que terminar essa live, todas as tarefas que tu tem que fazer sempre. Eu, por exemplo, assim, eu tenho que gravar aulas, então eu tenho anotado ali, gravar aulas. Eu tenho que fazer lives, mandar mensagem para os meus clientes, mandar mensagem para os clientes, preparar sessões de coaching dos clientes e business, preparar. Então, tudo que eu tenho que fazer na semana, eu tenho anotado. Eu sei tudo que eu preciso fazer sempre, tá? Por quê? Porque isso que cria o processo, tá? Por quê? Porque se tu já tem na tua cabeça, se tu já sabe, eu já tenho anotadinho tudo que tu precisa fazer, tu só faz um copia-cola, tá? De uma semana para outra. E aí, conforme a semana vai fazendo, vai vindo. Ou tu vai aprimorar, adicionar tarefas que tu tem que fazer a mais. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo assim, nada a ver. Eu medito 2 vezes no dia, tá? E eu tava indo colocar uma terceira meditação.
o que acontece? Como eu sabia que eu meditava 2 vezes, eu só adicionei na minha agenda ali, meditar mais 1 hora. Mais 1 hora por dia. E ponto. Tá? A mesma coisa eu fiz com meus treinos. Eu tinha um treino por semana, eu adicionei outro. Né? Então, em algum momento que eu tiver que tirar, eu tiro. Né? Bem simples. Então, tu já vai ter uma noção disso. Tá? Então, o que acontece? Bom, tu tem uma noção. Tá? Tudo isso eu aprendi em 2 coisas. Tá? Com 2 pessoas. Com o Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, que tem um livro maravilhoso, que eu aconselho. E na ferramenta ADM de Tempo, que é uma ferramenta que eu uso no coaching. No coaching a gente faz o seguinte, a gente pede para o cliente lá anotar todas as tarefas que ele faz. E aí a gente vai dividir depois essas tarefas em importantes, menos importantes, urgentes, delegáveis, elimináveis e barará, barará, que não é o que a gente vai conversar hoje. Tá? Hoje a gente vai conversar como organizar a tua semana. E depois a gente vai falar sobre níveis de tarefa e tal. Então, isso. O conceito do que eu aprendi e apliquei vem desses 2, do ADM de Tempo e da Tríade do Tempo, que eu queria falar para vocês. Queria mostrar isso para vocês. Procurem esse livro, A Tríade do Tempo. O Christian tem vários conteúdos, até na internet aqui, sobre produtividade. Cara, é um cara que eu acho sensacional. Ele fala ali sobre importantes, tarefas urgentes e tudo mais. Tá, beleza. Então, a gente já sabe todas as tarefas que a gente vai fazer, a gente vai, de uma semana para outra, fazer um ciclo de melhoria contínua. Então, vai pegar essas tarefas que tu fez na semana, vai fazer elas e vai ver, olha, o que precisa melhorar dessa tarefa, o que precisa tirar, porque às vezes tem tarefas que tu não precisa fazer. Eu dou um exemplo que eu dei no outro dia na live, que é, cara, eu fazia 7 vídeos pequenininhos para colocar no Instagram na semana. Isso me tomava 1 hora e meia de trabalho, mais cabeça que ficava nem um... Cara, minha cabeça ficava latejando. Tá, mas será que isso era importante para o negócio? A gente agora está fazendo muito menos, distribuindo mais e tendo mais resultado com menos vídeo, né? Então, esse é o ciclo de melhoria contínua, tu melhorar as tuas tarefas, né? Então, você ir melhorando as coisas, né? Então, aos poucos, tu vai, na semana ali, quando tu for no teu domingão sentar ali, olhar as tuas tarefas que tu fez na semana passada, tu vai ver, será que, eu preciso ir no mercado 1 vez na semana? O que eu preciso melhorar? Eu não tô afim mais de ir no mercado 1 vez por semana, posso pegar um aplicativo, por exemplo, e fazer isso. E aí você vai melhorando as suas tarefas e ficando mais eficiente, né? Porque a ideia em produtividade, olha só, vou destacar mais uma coisa para vocês. Em produtividade, o menos é mais. Entende? Cara, para mim é altamente eficiente eu pegar e gravar aula e atender cliente. Ponto. E fazer contato via o Instagram. Ponto. Cara, se eu invento de fazer site, cuidar do e-mail, cuidar disso, cuidar daquilo, cara, eu não vou ser eficiente, não vou ser produtivo. Eu já tive épocas que eu cuidava de tudo e o resultado era mínimo. Então, em produtividade, menos é mais, cara. Tá? Quanto menos tu fizer coisas, tá? E mais, tu vai ter mais qualidade. E com mais qualidade, mais resultado, tá? E aí, com isso, tá? Tu vai ter os seus processos operacionais semanais, que é o que tu precisa fazer sempre, tá? Que a gente falou. E aí, a gente vai para uma outra parte. Então, eu já sei os processos que eu tenho que fazer toda semana, tá? Por exemplo, há um tempo atrás era fazer as artes das frases que eu fazia, os nuggets, era gravar as aulas do YouTube, né, que eu fazia aulas também aqui, eu já tinha tudo pronto. E agora a gente vai para Vinícius, tem coisas que não toda semana eu faço, tem que pagar conta, tem que isso, tem que aquilo. E aí a gente vai para a parte de como tu vai organizar a tua semana a partir disso. Então, primeiro passo, tá? Tu vai chegar num domingão, pegar uma folha de papel ou uma nota no Evernote, tu vai fazer um brainstorm, tá? Que é a tempestade de ideias ou tempestade de tarefas que eu chamo. Eu chamo carinhosamente de tempestade de tarefas. Aí tu vai pegar, tu vai clicar aqui, ou tu vai botar uma coisinha ali no teu caderno, tu vai colocar todas as tarefas que te vierem na cabeça de fazer. Tanto as que tu já faz, tipo, por exemplo, no meu caso ali era fazer 7 nuggets, fazer artes, entrar em contato com pacientes,
até coisas, cara, que te vem na semana que tu tem que fazer. Por exemplo, sei lá, surgiu que a gente tinha que comprar uma máquina de cartão. Então, comprar máquina de cartão. Marcar cabeleireiro. Barbeiro, na verdade. E assim sucessivamente eu vou colocando. Vinícius, precisa ser, e primeiro as tarefas de sempre e depois o resto? Não, é brainstorming, então tem que colocar tudo. A ideia é encher uma folha de tudo que tu tem que fazer, tá? Simples, tá? Só basicamente, tá? Aí, depois que tu fez isso, né, tu colocou, esse baita brainstormzão, assim, que eu botei aí, que aí vão ser 20, 30 tarefas, tu vai botar em categorias. Que aqui no Evernote eu faço assim, eu crio uma tabela e coloco categorias. Por exemplo, clínica, redes sociais, clientes e pessoais. Então, olha só, eu vou pegar e vou copiar, ou vou pegar, se eu faço no caderno, eu vou fazer, vou botar para baixo, né, e vou riscando. Então, por exemplo, aqui, né, entrar em contato com o paciente, deu bem direitinho. Olha só, se eu tivesse preparado, não ia sair tão perfeito. E aí a gente vai botar por categorias. Caralho! Então, colocou por categorias, aqui simples, né? Então, clínica, redes sociais, clientes, pessoal, né? E aí, né? Aqui, ó, categoria. Até vou fazer um recorte cola aqui. Categoria. E por último, tu vai colocar na tua agenda, tá? E digamos que tu tenha uma agenda aqui, que pode fazer no Evernote também, tabelinha aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, bicho. E aí tu vai pegar, pode abrir uma outra, ou tu vai fazer isso aí na tua própria agenda, né, pessoal? E aí tu vai colocar o dia da semana. Tu vai fazer essas coisas. Aqui na segunda. E aí tu vai colocar os dias da semana. Vai dividir em dias da semana o que tu precisa fazer, tá? Então, gurizada, basicamente isso. E aí, o que tu vai fazer? Se tu já faz no se tu, por exemplo, assim, faz num caderno, tá? Quando tu for organizar a outra semana, tu vai olhar as tarefas que tu fez na semana passada e tu vai simplesmente copiar elas de novo para as categorias ou já baixa direto, né? Já baixa direto para tua semana e faz um outro brainstorming, categoriza tudo. Conforme tu for fazendo essa roda girar, vai ficar mais fácil. Então, que nem eu consigo hoje talvez organizar em 15 minutos uma agenda semanal de tarefas simples, né? Então, colocou aqui e show de bola. Então, cara, tu vai ter resolvido a tua semana numa hora, tá? Num ponto, né? Que tu vai ter colocado tudo que tu precisa fazer, todos os teus compromissos também, né? Nesse coisa. Vinícius, mas tu não colocou tipo, reunião nem nada. Tu pode colocar como tarefa aqui, ó. Eu tenho reunião com diretores, eu posso colocar reunião com diretores. Posso colocar também como tarefa. Então é uma tarefa que tu vai fazer. E aí tu vai colocar na tua agenda aqui. Vinícius, mas a questão dos horários. A questão dos horários tu vai colocar no teu Google Agenda, né? Então, por exemplo, assim, se eu vou fazer alguma coisa de rede social, eu coloco ali na agenda, rede social, tarefas de rede social. Então, ou reunião, boto reunião, atendimento. E assim sucessivamente, pessoal, vocês vão colocar na agenda de vocês. Então, gurizada, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Por aqui, pelas redes sociais, então me sigam para mais aulas, tá? Então, essa é básico, tá? Tu faz em 1 hora e quanto mais tu fizer, menos tempo tu vai gastar. É aquilo que eu falei para vocês. Menos de um episódio de Lucifer se tu fizer isso aqui várias vezes, tá bom? Então, pessoal, espero vocês na próxima aula. Se inscrevam aqui embaixo, entrem
no meu Instagram também, que eu tenho aulas ao vivo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.